must take your place in the circle of life. Shazukara! O Rei Leão é o mais novo remake da Disney que recria o clássico de 1994 com uma animação ultra realista. É isso aí, por mais que esse filme esteja sendo vendido como live action, não foi utilizada nenhuma captura de movimentos e até mesmo os cenários foram criados digitalmente. Isso deixa a produção, na verdade, ainda mais impressionante. Mas para deixar mais fácil de diferenciar, vamos dizer que essa nova versão é o live action e o antigo é a animação original, certo? Mas antes de partir para nossa análise de O Rei Leão, vou pedir para você descer aqui, se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações e não perder mais nenhum vídeo da Legião dos Heróis. E olha, é difícil a gente falar de O Rei Leão sem entregar a história, até porque a trama original já é muito conhecida do mundo inteiro e muita gente tá assistindo essa análise, tá indo atrás de comentários, de críticas, justamente para saber o que foi mudado com relação ao material original e se essas mudanças estragaram o filme antigo. Então justamente por isso eu vou falar um pouco dessas novidades, mas a ideia desse vídeo não é entregar todos os spoilers, não é contar exatamente o que acontece nessa nova versão. Mas ó, esse negócio de estragar a infância pra mim é a maior furada, porque independentemente de você gostar desse filme ou não, a sua infância continua lá no passado, intacta. Não seja tão frágil a ponto de achar que uma nova versão que pode modificar algo que você ama vai apagar toda a relação que você teve com isso no passado. E mesmo assim, o novo Rei Leão é incrivelmente respeitoso à obra original, até porque o Rei Leão já é uma história muito fechadinha, já é uma história muito bem construída e é uma história que passa lições muito impactantes e justamente por isso é tão amado até hoje. Eu acho que o Rei Leão é o filme da Disney que tem as mensagens mais poderosas, é um filme que fala sobre amizade, é um filme que fala sobre traição e certamente foi o primeiro contato de muitas crianças com a morte, mas até mesmo o modo como o filme lida com a morte, a forma como ele lida com as consequências da morte, o que você pode tirar do que você viveu no passado, como você é um reflexo das relações que você construiu, das expectativas que as pessoas colocam em cima de você. Então é um filme que tem muitas lições que são muito poderosas e eu acho que muitas dessas lições e muitos desses momentos ficam ainda mais poderosos quando a gente vê tudo isso acontecendo com animais de verdade. E isso era uma coisa que muita gente estava preocupada. E eu admito, o visual ultra realista, ele diminui um pouco a expressividade dos personagens. E logo no começo do filme eu tive uma sensação de estranheza muito grande com a movimentação da boca dos personagens enquanto eles falavam, porque a gente não tá acostumado a ver animais conversando da maneira que humanos conversam, mas isso é até muito impressionante, porque eles realmente mexem a boca, eles pronunciam cada palavra, cada letra, e você consegue ver o movimento disso na boca dos personagens. Então logo de início rola uma estranheza, porque você não tá acostumado a ver um leão falando, mas assim que você passa essa estranheza inicial, tudo flui muito naturalmente. E como eu falei, o fato de você estar vendo animais ultra realistas ali dão um impacto maior, principalmente nas cenas que precisam desse impacto, das cenas que tem mais urgência, das cenas que tem uma movimentação mais rápida, que são mais brutas. Então a cena, por exemplo, da debandada dos Gnus, a Nala perseguindo o Pumba, até mesmo o confronto final que rola no filme, são muito mais poderosas, porque a gente tá vendo animais de verdade. Por mais que na animação original a gente tivesse aquela cena impressionante da debandada dos Gnus e o Simba perdido ali no meio e você fica com aquela sensação de que, nossa, não tem pra onde ele fugir, não tem pra onde ele correr, essa sensação é ainda mais angustiante na versão em live action, porque você realmente consegue sentir o peso, o impacto daquela cena. E por mais que a cena original fosse muito boa, a animação de Rei Leão é sensacional até hoje, essa nova versão consegue te trazer muito mais pra realidade do filme. Por mais que ainda sejam animais, por mais que ainda seja uma animação ultra realista, é claro, mas ainda é uma animação, você consegue se relacionar mais com os personagens e com as situações que estão acontecendo, porque elas são mais reais, então você se sente mais próximo disso. E até mesmo as cenas mais calmas conseguem também recriar esses momentos em que você se aproxima. A cena em que o Simba volta do cemitério de elefantes e vai conversar com o Mufasa, e o Mufasa fala pra ele que eu ainda tenho medo, eu sou o rei da selva, eu sou o rei de tudo isso aqui, mas eu tive
medo de te perder hoje, e ele ensina uma lição ali pro Simba, e no final eles brincam, eles rolam na grama, no céu noturno da África. Cara, essa cena é muito impactante e muito emocionante. Essa versão em live action fez com que eu me emocionasse muito mais em cenas que eu não lembrava que eram tão emocionantes assim na animação, ou que talvez não tiveram esse impacto pra mim na época da animação e tiveram impacto em live action. Eu acho até mesmo que a relação entre os personagens fica muito mais forte, muito mais consolidada nessa versão em live action. Então esse é o momento entre o Mufasa e o Simba, que ele é muito bem construído. Então quando a gente tem a morte do Mufasa, que é certamente o momento mais pesado, que todo mundo tá com mais tensão pra rever nesse filme, ela parece que ela tem mais peso. Então realmente, se você já tem essa carga, essa nostalgia, esse sentimento de reviver esse momento, cara, pode ter certeza que vai ser uma cena muito impactante pra você nessa versão em live action. E por falar em cemitério de elefantes, aqui já dá pra gente falar de algumas das maiores mudanças que tiveram em O Rei Leão, que foram o Scar, as hienas e as músicas. A primeira dessas mudanças é meramente visual. Quando as primeiras imagens, quando os primeiros trailers, quando a gente começou a ver o Scar, muita gente reclamou, muita gente elogiou desse novo visual do personagem. Eu achei extremamente condizente não só com o novo filme, mas com a realidade, cara. O Scar é um leão renegado, é um leão exilado. O irmão dele é o líder daquele bando. Então ele fica realmente mais marginalizado. Ele é um leão que não tem as mesmas oportunidades dos outros leões que convivem ali no bando do Mufasa, e justamente por isso ele encontra o lugar dele em meio às hienas, que são seres que ele consegue subjugar. Mas ainda assim, essa mudança é meramente visual para que ela faça mais sentido dentro de um contexto real, porque a personalidade do Scar é a mesma. Ele é um vilão charmoso, ele é um vilão carismático, ele é divertido, ele tem frases de efeito, ele conversa de uma maneira que te envolve, mas você consegue sentir que ele é mal até os ossos. É aquele vilão que a gente ama odiar e que a gente odeia amar. Não à toa, o Scar é um dos maiores vilões do universo Disney. E você consegue sentir todo esse charme, você consegue sentir essa intimidação que o personagem passa na primeira fala dele. Isso é muito legal, é um contraste muito bom com o Mufasa, que também você treme, você se sente intimidado pelo Mufasa, porque ele é muito bom, porque ele é muito justo, porque ele é muito poderoso, até porque ele tem a voz do James Earl Jones. Então quando o Mufasa fala, você respeita, você olha pra ele e fala, é o rei da selva, esse é o cara. E quando o Scar fala do mesmo jeito, você também se sente intimidado, mas é porque esse cara pode me destruir a qualquer momento. Então é muito bacana esse contraste que as vozes dos personagens têm. As vozes combinaram muito bem, esse é outro ponto positivaço do filme. A gente tem um elenco recheado de estrelas. O James Earl Jones de volta pro Mufasa é incrível, como eu falei, a voz dele é muito imponente, mas as outras vozes também combinam muito bem, cara. Timão e Pumba, sensacional. O Zazu, o Donald Glover combinou muito bem com o Simba, eu pelo menos achei. A Beyoncé manda bem demais como Nala, ela inclusive tem uma música só dela que ajuda a expandir um pouco mais alguns contextos ali do filme. A gente vai falar um pouco mais disso mais pra frente, mas eu achei sensacional a escolha do elenco de voz. Eu assisti legendado, quero assistir dublado ainda pra ver como ficaram as vozes, como ficaram as músicas, mas uma coisa muito bacana nessa versão original das vozes é que eles fizeram uma mixagem de som com alguns animais. Então quando o leão tá falando, quando o Mufasa tá falando, além da voz do ator, rola um rugido bem baixo por trás, quase deixando a voz mais áspera, deixando a voz ecoando um pouco mais. Você escuta aquilo e fala, não, essa é a voz que um leão teria se ele falasse de verdade. Do mesmo modo que quando o Zazu tá falando, tem uma coisinha mais aguda por trás, tem uma batida, você consegue sentir que seria a voz de um pássaro, que seria a voz de um calau. Então é muito bacana essa mixagem, esse efeito que eles conseguiram colocar nas vozes que deixaram tudo ainda mais incrível. E voltando a falar das diferenças, as hienas foram a maior mudança no Rei Leão, porque na animação original a gente tem aquele trio de hienas muito carismático, muito lembrado, muito amado até hoje, que é a Shenzi, o Banzai e o Ed. Só que no filme nós temos a Shenzi, o Azizi e o Kamari. Então as hienas macho foram mudadas, não são os mesmos personagens. Talvez isso até te conforte
forte um pouco mais, porque você olha e fala, ah, não é a personalidade do Ed, não é aquela hiena maluquinha que eu gostava, que eu queria ver. Então você pode pensar, pô, talvez essas hienas ainda existam aí nesse bando. Mas isso foi uma mudança que a produção decidiu fazer justamente porque essas outras hienas eram mais caricatas, elas eram mais exageradas. E isso não estava combinando com o tom do filme e eles decidiram mudar. Mas ainda assim, essas novas hienas são perfeitas para esse contexto do filme e ainda são alívios cômicos. É claro, não são alívios cômicos tão exagerados como era o Ed, mas também são bem executados e acontece tanta coisa no Rei Leão, é tanta música, tanta coisa legal, que isso não faz com que o filme fique ruim. É claro, na hora que as hienas aparecem, você fala, podia ser o Ed. Mas as coisas vão acontecendo e você se esquece disso. Então não se prenda a esses detalhes pra falar, tipo, ah, não tem o Ed, não vou ver o filme. Porque é um detalhe muito pequeno, perto de algo tão grandioso como foi esse filme. E mesmo que você fique pensando, ah, eles fizeram mudanças pra combinar com esse tom do filme, eu acho que essas mudanças são sim necessárias. Algumas coisas, por mais que sejam clássicas, por mais que a gente ame na animação, não iam combinar nessa versão em live action. A gente tá vendo animais ultra realistas. Então uma coisa que era muito caricata, por exemplo, Timão e Pumba dançando hula, não ia combinar nessa versão do filme. Então por mais que você tenha essa vontade, cara, entenda que isso é uma nova versão, por mais que ela respeite, por mais que ela seja muito fiel ao filme original. Algumas cenas são, cara, você consegue colocar lado a lado e ver que elas são idênticas. Ela tem as suas mudanças para que elas funcionem melhor nessa versão. E eu acho que essas mudanças foram muito bem feitas e fazem com que você acredite muito mais nessa outra versão que está sendo mostrada aqui. Assim como a música do Scar também não faz falta, porque ela tá no filme. É uma versão diferente, é claro, como eu falei, teve muitas mudanças, muitas adaptações, mas ainda assim a música dele tá lá e ela consegue passar aquela mensagem de que ele é um ser que passa por cima de qualquer um pra chegar onde ele quer chegar, passa a mensagem de que ele é um trapaceiro, passa a mensagem de que ele não se importa em usar as pessoas, ou as hienas, ou os leões, e a gente consegue sentir tudo isso na música do Scar, que é também muito impressionante, o modo como ele vai, o modo como ele se movimenta enquanto ele canta, cara, é sensacional. Então podem ficar tranquilos com relação a isso. Assim como os outros personagens tão amados e tão queridos continuam lá. Timão e Pumba tão sensacionais, eles roubam a cena toda vez que aparece. Eles são os personagens mais expressivos. Como eu falei, por mais que a gente diminua um pouco a expressão, porque a gente não tem aqueles gráficos caricatos, porque os personagens não podem fazer tantas caretas, o Timão e Pumba extravasam. Ou eu falo o Timão e Pumba porque eles se transformaram numa entidade já, né? Eles estão sempre juntos ali. Então eles extravasam, cara. Eles são caricatos mesmo, eles são exagerados. A gente tem até algumas cenas estendidas, né, com relação ao que a gente tinha na animação, que explicam um pouco melhor o contexto de como as coisas chegaram até aquele momento. Eles são simplesmente incríveis, assim como o Zazu, que eu já falei. É legal que o Zazu traz um contexto de realeza, de nobreza pro núcleo do Rei Leão. Então quando ele conversa com o Mufasa, quando ele conversa com o Simba, você consegue sentir, ah, ele é um conselheiro, ele é respeitado, você consegue sentir isso na voz do Zazu, assim como o Rafiki, que pra mim é um personagem que é um destaque que corre por fora, porque quando a gente lembra de Rei Leão, os personagens favoritos, todo mundo fala Timão e Pumba, Nala, Mufasa, e o Rafiki é um personagem muito interessante, talvez até porque ele destoe um pouco disso, ele fica mais afastado, mas ainda assim você consegue sentir que ele é sábio, que ele tá envolvido com tudo o que acontece. Eu vejo o Rafiki muito como o Yoda de Star Wars, ele passa sua sabedoria de maneiras misteriosas, ele tá envolvido com as coisas, ele tá no momento em que ele tem que estar, é muito bacana e eles conseguiram respeitar tudo isso na animação original. Algumas coisas foram modificadas, como eu falei, com relação ao Rafiki, com relação a toda a história, mas a lição de Rei Leão ainda tá lá, a mensagem do Rei Leão ainda tá lá, e eu sinto que essa versão em live action ajuda a fortalecer ainda mais esse lema do Rei Leão, essa lição do ciclo da vida, que tudo tá envolvido, que a gente tem que respeitar desde a formiga ao antílope ao leão, porque todos eles estão conectados de alguma maneira, fica muito mais clara nesse filme, você consegue ver o ciclo da vida acontecendo. Então eu acho que esse é o grande trunfo do Rei Leão em live action. É um filme lindo, é um filme que tem essa mensagem poderosa e é um filme que tem que ser assistido nos cinemas, porque as cenas são muito bonitas, elas são muito bem construídas, como eu falei, tudo é criado digitalmente, isso é muito impressionante. Então até os momentos em que você vê a savana, que você vê o pôr do sol, que você vê um pássaro voando, e você fala, cara, não é possível que eles não filmaram isso, mas
tudo foi criado em computação gráfica, então você precisa ver isso em uma tela gigante para apreciar todos os detalhes. A gente tem Donald Glover e Beyoncé cantando Essa Noite o Amor Chegou, cara, então você tem que ser envolvido por esse som, você tem que contemplar isso com uma qualidade máxima. Então vai sem medo, porque Rei Leão é o melhor que ele poderia ser, uma grande homenagem à nossa infância. Espero que vocês tenham gostado dessa análise, comenta aí embaixo as suas expectativas pro Rei Leão, não se esquece de seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais e me segue lá nas minhas redes pessoais também, Maidana LH. É isso, legionários, e que a força esteja com vocês. A gente tem a Shenzi e eu não lembro os outros, peraí. Mas ó, essa história de estragar a infância pra mim é a maior... A sua infância... Peraí, me confundi. Começar de novo? Não, vai. Então a cena, por exemplo, da debandada dos Gnus, a Nala perseguindo o Simba, não, o Pumba.